Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma dica de leitura aqui no Rio de Leitores, onde a gente tem trazido não somente a história de grandes autores, mas alguns contos diferentes, umas novidades para vocês. Mas hoje a aula vai ser especialmente falando sobre uma grande autora aqui do nosso país, do Brasil. Olha, e é mais especial ainda, porque ela é da nossa cidade. É uma carioca, uma poetisa carioca. Seu nome é Cecília Meirelles. Mas antes de contar sobre a vida dela, eu vou falar um pouquinho sobre mim e me descrever para você. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros, meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa patriota hoje, uma blusa do Brasil, a nossa nação. Estou com uma calça preta, um tênis branco, sentada sobre um banco de madeira, aqui no estúdio da Multirio, onde tudo foi feito para que se tornasse bem aconchegante para você a contação de histórias. Você está pronto para ouvir? Então, vem comigo! Cecília Meirelles é uma poetisa carioca. É o tema da aula de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901. Uau! Tem muito tempo. Ela foi uma importante escritora brasileira. Dentre as muitas coisas que ela se dedicava a fazer, escrever para o público de crianças e jovenzinhos era a sua coisa preferida de fazer. É a chamada literatura infanto-juvenil. Ah, você sabe o que é poesia? Sabe? Eu vou recitar um versinho em forma de poesia para você. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Você reparou que as palavras no final de cada versinho, elas rimam? Ah, então, as poesias têm essa característica. Tem a ver também com o número de palavras, com o número de linhas que tem em cada estrofe, mas principalmente elas têm que rimar para fazer um som bem gostoso na hora da leitura, trazer sonoridade para a leitura da poesia. Então vamos lá conversar um pouquinho mais sobre Cecília Meirelles, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Ela perdeu os seus pais quando ainda era muito pequenina. Então, ela ficou sob os cuidados da sua avó materna, a dona Jacinta Garcia Benevides. Com isso, Cecília aprendeu desde muito cedo sobre como a vida é passageira e como ela pode ser breve. Então, os temas das suas poesias giraram bastante acerca dessa temática, envolvendo também um pouco de tristeza, sabe? De melancolia. Cecília foi professora. E aonde ela se formou? No Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Eu achei tão curioso quando eu descobri isso, sabe por quê? Eu também estudei lá. Cecília se formou em 1917. Hoje, a escola chama-se Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro de poesias foi lançado em 1919, chamado Espectro. Depois desse, muitos outros vieram. Em 1922, ela se casou com um pintor português chamado Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Além de escrever os seus livros, Cecília escrevia também para o jornal Diário de Notícias. E ela escrevia fatos sobre problemas relacionados à educação. Foi ainda a organizadora da primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Foi professora de universidade, diretora de escola, produtora e redatora de programas culturais na Rádio Ministério da Educação, aqui na nossa cidade. Ufa! E além disso, ela também estudou canto e violino no Conservatório Nacional de Música, onde também me apresentei ainda quando eu era criança tocando piano. Vejam só! Eu adorei descobrir
essas semelhanças entre a história da Cecília Meirelles e a minha história na vida de professora e também nessas atividades culturais nas quais nós nos envolvemos durante a nossa vida. Achei muito legal. Aos 63 anos, Cecília Meirelles faleceu aqui mesmo, no Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1964. E um ano depois da sua morte, foi homenageada com o prêmio Machado de Assis, um outro grande autor, pelo conjunto de sua obra, que ganhou reconhecimento da Academia Brasileira de Letras. Olha quantos prêmios ela recebeu. Prêmio Medalha de Ouro, em 1913, das mãos de Olavo Bilac, poeta e inspetor escolar do Distrito Federal, pela conclusão com distinção do curso médio da Escola Estácio. Depois, Prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, em 1938. Grau de Oficial da Ordem no Mérito, em 1952, no Chile. Depois, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia, em 1954. E, por fim, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, em 1965, após a sua morte. Eu trouxe aqui para você trechos de 3 poesias da Cecília Meirelles, para a gente se deliciar com essa forma maravilhosa dessa escritora escrever. Eu amo ler os escritos de Cecília Meirelles para os meus filhos. Procura aí uma biblioteca próxima a você e cata lá, procura livros de Cecília para você também ter essa experiência de ler Cecília Meirelles. Então, fica agora com esses trechos de leitura. As Meninas, de Cecília Meirelles. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! E agora, outra poesia. A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. E aí fica o desafio para você pesquisar, procurar livros para ler por completo essas histórias ou as poesias que eu trouxe para você de Cecília Meirelles. Um beijo e até o nosso próximo encontro no Rio de Leitores.